Olá, meu nome é Isabela Paredes, eu sou mestranda do ProURB UFRJ e apresento o trabalho Ilhas Militares, uma análise cartográfica sobre as áreas militares da cidade do Rio de Janeiro, inscrito no eixo temático Urbanismo Sustentável, Planejamento e Projeto. Esse estudo foi desenvolvido em coautoria com os professores Cláudio Scarlatti e Pedro Évora, da PUC-Rio, e é resultado de uma pesquisa sobre as áreas militares cariocas. A cidade do Rio de Janeiro é marcada desde seu princípio pela forte presença militar, que hoje se reflete na quantidade e na extensão de territórios urbanos sob gestão ou tutela das Forças Armadas. Esses territórios têm lógicas próprias de ocupação e gestão que contrastam com o restante da cidade, gerando impactos espaciais e visuais significativos. São áreas fisicamente presentes, mas muitas vezes ausentes da vida cotidiana e da percepção dos cidadãos. Portanto, o trabalho busca identificar quais características da forma de ocupação militar tornam essas áreas distintas dos seus entornos, reforçando a leitura deles como ilhas, e contribuem para a valorização dessas áreas. Com isso, a pesquisa propõe ampliar o debate sobre a presença militar na cidade do Rio de Janeiro a partir da perspectiva do urbanismo e da paisagem. Bom, a análise parte de uma leitura histórica da presença militar na cidade, que começa no período colonial e imperial, com a construção de fortes próximo à margem da Baía de Guanabara, incluídas na malha urbana, que refletiam a dinâmica de ocupação e eliminação da presença estrangeira. Em seguida, após a Guerra do Paraguai e com a proclamação da República, as Forças Armadas passaram por um processo de modernização, profissionalização e ampliação. Nesse período, novas áreas militares foram instaladas no subúrbio do então Distrito Federal, ocupando grandes extensões de terra para atender a todas as novas demandas dos estabelecimentos militares, que iam desde moradia ao treinamento diário. Esses espaços, ainda que próximos da cidade, se mantinham relativamente afastados do centro urbano, o que pode ser interpretado como o início do processo de separação física e simbólica entre áreas militares e paisagem carioca. No entanto, com a expansão da malha urbana, essas áreas acabaram sendo cercadas pela cidade, tornando-se figuras excepcionais dentro do tecido urbano. Durante o regime militar, o Rio foi um dos principais focos de tensão política, e as áreas militares se tornaram ainda mais fechadas, muitas funcionando como espaços de vigilância ou encarceramento. Essa clausura reforçou o distanciamento físico e simbólico desses espaços em relação à cidade e contribuiu para a consolidação da percepção dessas áreas como enclaves. Paralelamente, com a transferência da capital para Brasília e, consequentemente, a redefinição da posição do Rio de Janeiro na geopolítica nacional, teve início o deslocamento de unidades operacionais para outras regiões do país, o que reduziu a função defensiva das áreas militares cariocas, embora a presença física continuasse marcante no tecido urbano. E desde então, observa-se uma lenta revisão de usos e seções, apontando para possíveis reintegrações desses espaços à cidade. Atualmente, as áreas militares são bens públicos da União, cedidos às três esferas das Forças Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica. Cada uma delas impõe lógicas espaciais subordinadas aos seus interesses e objetivos específicos, seguindo diretrizes urbanas condizentes com seus valores, o que resulta em uma forma urbanística militar própria, que se distingue da cidade civil. Além disso, por questões de segurança, controle, eficiência e até mesmo ostentação, as áreas militares são caracterizadas pela autossegregação física e simbólica, o que é feito por muros, cercas, cancelas e sinalizações. Essa separação transforma esses enclaves em marcos no contexto urbano e, ao mesmo tempo, dificultam o olhar, o acesso e a fruição urbana, gerando espaços fechados ao uso e ao conhecimento da maior parte dos seus cidadãos. Assim, as áreas militares se configuram como ilhas de resistência, que ao mesmo tempo são protegidas e isoladas e que rompem a paisagem e a malha urbana. Então, a partir desse contexto, a gente desenvolveu o conceito de ilhas militares cariocas, territórios sob a tutela das Forças Armadas que se encontram separados física ou simbolicamente da paisagem e da cidade. E por meio de uma pesquisa cartográfica, buscamos dados e evidências que revelassem os contrastes entre essas áreas e seus entornos, enfatizando a condição de insularidade deles, para além das barreiras físicas. O objetivo é compreender os principais efeitos da presença militar sobre os extensos territórios da cidade e sobre a conformação de sua paisagem. A cartografia foi o método escolhido por permitir visualizar e comparar dados espaciais de forma crítica e interpretativa. Na primeira etapa, elaboramos mapas convencionais do município, destacando as áreas militares, e essa representação permitiu observar contrastes, especificidades e padrões de ocupação, indo além do acúmulo de dados e revelando complexidades e potenciais desses espaços.
Na segunda etapa, partimos para uma experimentação gráfica, associando cartografia e colagem. Essa abordagem buscou representar, de modo mais livre e interpretativo, os valores urbanísticos e paisagísticos desses territórios, e dimensionar o impacto da presença militar sobre o espaço urbano carioca. E, como resultado, foram elaborados 4 mapas, sendo 3 em escala municipal e um em formato de colagem. O primeiro mapa, ele tem como tema a densidade demográfica, e nele vemos que as áreas militares elas apresentam uma baixa densidade populacional, mesmo quando cercado por regiões altamente habitadas. Isso ocorre porque os espaços, especialmente as vilas militares, foram projetados para abrigar exclusivamente membros da corporação e seus familiares, com unidades habitacionais distribuídas segundo a hierarquia da corporação. As vilas militares elas exercem uma função disciplinar sobre os seus moradores, na medida em que elas regulam o cotidiano e aplicam padrões de comportamento e valores sobre seus habitantes, o que restringe o acesso de civis e mantém densidades inferiores à média da cidade. Essas características reforçam ainda mais a função simbólica dessas áreas, demarcando no território urbano espaços de exclusividade e de autoridade, que reforça a separação e o isolamento desses territórios em relação aos seus entornos. O segundo mapa aborda a cobertura vegetal e natural do município, e nele vemos que as áreas militares possuem uma concentração de cobertura vegetal natural, por vezes formando verdadeiros oásis no meio de áreas densamente construídas e escassas em espaços livres. Isso se deve ao caráter preservacionista da forma de ocupação militar e pela priorização da qualidade ambiental dos loteamentos, que valoriza higiene, salubridade e amplas áreas verdes. No entanto, as contínuas manchas verdes presentes dentro dos territórios militares se devem principalmente à ocupação das Forças Armadas sobre importantes trechos de cobertura vegetal natural, como florestas tropicais, mangues e restingas, especialmente na zona norte e oeste da cidade. Já as antigas fortificações junto à Baía de Guanabara e ao litoral salvaguardaram praias e passaram a tutelar e auxiliar no reflorestamento de importantes áreas de preservação nas proximidades das suas fortalezas. A partir disso, a proteção ambiental passou a integrar os compromissos das Forças Armadas e as suas barreiras físicas e institucionais excludentes mantiveram e mantêm ecossistemas preservados em meio à expansão urbana carioca. E como resultado, as áreas militares hoje apresentam um contraste com seus entornos em relação à cobertura vegetal e riqueza de biodiversidade. O terceiro mapa aborda a densidade das áreas construídas no município e mostra que, em geral, os bairros que abrigam zonas militares possuem uma baixa taxa de ocupação. Esses dados eles podem variar conforme a época em que essas áreas foram construídas. As áreas militares construídas a partir do século XX foram influenciadas pelos ideais da época, como princípios modernos de higienismo e de circulação. Como consequência, elas passaram a ocupar grande contingente de terra e a priorizar lotes maiores, com mais áreas verdes e um parcelamento mais benevolente. As áreas militares pré-modernização também se configuram como espaços menos densos em comparação com a malha urbana carioca, na medida em que, assim como as áreas militares modernas, elas não estão submetidas à lógica do mercado imobiliário, mantendo assim um padrão de baixa densidade. Além disso, essas áreas não podem conviver com outro tipo de uso do solo, por terem seus usos exclusivos e definidos pelas Forças Armadas. Nesse sentido, há uma limitação sobre o que pode e o que não pode ser construído nesses espaços e qual o propósito dessas construções, o que controla a produção de novas edificações. E assim, esses espaços se destacam como respiros urbanos, espaços livres e menos adensados em meio a uma cidade marcada por regiões já saturadas. Bom, a análise das áreas militares mostrou que há uma grande diversidade de espaços militarizados na cidade do Rio de Janeiro, com diferentes paisagens, configurações e modos de ocupação. Porém, ficou evidente que a gestão militar gerou uma valorização e uma potencialidade dos seus espaços em relação aos seus entornos, atribuindo qualidades distintas a eles. E, a partir dessa percepção, buscamos fazer um levantamento do valor desses espaços e também realizar um mapeamento crítico que revelasse o impacto urbano e paisagístico da presença militar na cidade. Assim, elaboramos uma superilha militar, uma colagem hipotética que reúne todas as áreas sob a influência das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Essa ilha teria cerca de 11.500 hectares, o que corresponde a 9% do território do município do Rio de Janeiro, e o seu número de habitantes seria aproximadamente 81 mil, atingindo uma densidade demográfica média de 707 habitantes por quilômetro quadrado.
Já sua cobertura vegetal natural teria cerca de 10.180 hectares, o que cobriria mais ou menos 88% do seu território. Ela incluiria bases aéreas, hospitais, clubes, fortalezas, florestas, restingas e sítios históricos. Uma síntese das diversas camadas urbanas, ambientais e culturais que compõem a paisagem militar carioca hoje. Assim, a pesquisa permite concluir que as áreas militares do Rio de Janeiro formam verdadeiras ilhas fortificadas dentro da malha e da paisagem urbana. A ocupação e a lógica espacial militar, marcada por características como controle de acesso, preservação patrimonial e ambiental e planejamento desvinculado de pressões do mercado, resultam em traços urbanos como baixa densidade demográfica, alta cobertura vegetal e natural e baixo índice de construção. Esses traços, quando são confrontados com seus entornos, revelam contrastes com a cidade civil e uma valorização desses espaços e das suas paisagens por diferentes pontos de vista. Do ponto de vista imobiliário, essas áreas são vistas como reservas de solo urbano, com grande potencial de valorização. Já sob a ótica ambiental, elas cumprem um papel essencial de conservação e respiro ecológico dentro do tecido já densamente urbanizado. E essa análise nos leva a refletir criticamente sobre o papel que as áreas militares desempenham e podem vir a desempenhar na construção da cidade contemporânea. Ao longo dos anos, o protagonismo militar tem tomado diferentes faces, e no cenário atual, a função defensiva original das áreas militares perde parte da sua urgência, o que levanta a oportunidade de repensar a presença militar no contexto urbano, integrando essas ilhas ao debate público sobre a cidade. E assim, com esse trabalho, buscamos ampliar o debate acadêmico sobre as áreas militares cariocas, incentivando novas pesquisas e leituras que reconheçam nelas não apenas seu valor estratégico, mas também seu potencial urbanístico, ambiental e paisagístico. Obrigada.